Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando em uma tarde linda, maravilhosa, direto da cidade de Itatiba, em um dia muito ensolarado, mais um de papo com a Cojade. Um super bate-papo. E para começar, quero iniciar mandando um grande abraço ao nosso pastor presidente Alcides Fávaro, presidente do Ministério Ipiranga e toda a nossa diretoria, também a toda a liderança de jovens, juventude, músicos, regentes que estão conosco e todos os irmãos. Também eu quero deixar meu abraço especial à nossa liderança em Itatiba, na pessoa do nosso querido irmão Wellington. E o de papo com a Cojade hoje é muito especial. É uma tarde para ficar nas nossas memórias, porque eu estou entrevistando uma figura abençoada, figura pública, ministro do Evangelho, pastor, grande expositor da Palavra de Deus, casado com a irmã Lucilene Candor. Falando aqui, nesse momento, nosso querido pastor Marcos Ladeia, da cidade de Itatiba, líder e responsável por esse setor. Pastor Marcos, seja muito bem-vindo. Um prazer estar aqui com o senhor. Paz do Senhor, pastor Otoniel, para mim é um momento de muita alegria também poder estar aqui, compartilhando um pouco desse papo com a Cojade aí de histórias, experiências e vivências na presença de Deus. E tenho certeza que os nossos queridos irmãos que estão aí nos ouvindo por essa transmissão serão tremendamente abençoados nessa tarde. Perfeitamente, essa é uma tarde para boas experiências sobre liderança, sobre os questionamentos da nossa juventude, mas a gente não deixa de fazer sempre uma boa exposição para que você conheça o nosso pastor. Naturalmente que você não conhece ele na sua parte histórica da vida, mas nós faremos isso nessa tarde. E para começar, eu preciso que você compartilhe essa transmissão, que você vai na sua linha do tempo, na sua timeline, né? E compartilhe com seus contatos, porque quem é da sua linha do tempo poderá ser abençoado nessa tarde e muito provavelmente mudar algumas questões da sua vida através dos belos exemplos que nós ouviremos aqui nessa tarde com o nosso prezado pastor. Pastor Marcos, como isso aqui começa com uma entrevista, a parte inicial, nós queremos então saber o que todo mundo gosta de saber, um pouquinho da sua vida, né? Sabe que nós somos curiosos e queria saber um pouquinho da sua infância, pastor Marcos. Como é que é a infância do senhor? De onde o senhor veio? Qual é a sua terra? De que povo és tu? Né? Vamos falar um pouquinho dessa fase para que o pessoal conheça um pouquinho da sua vida, da sua infância. Vamos lá, eu sou paulistânio, nasci na Lapa, São Paulo, no Hospital São João Batista, em 1975. Na época, o presidente da República era Ernesto Geisel. Meu Deus! Morava no bairro do Jaguaré, nessa época do meu nascimento, né? Mas a primeira fase da minha vida foi quando meus pais conseguiram adquirir um apartamento do BNH, antigo programa de habitação aí do governo da Caixa Econômica Federal e tal. Conseguiu adquirir um apartamento em Carapicuíba. Estamos ali em Carapicuíba. Então, dessa minha tenra infância até 8 anos de idade, eu morei ali nos predinhos ali de Carapicuíba, da Coab. Então foi essa a primeira etapa da minha vida morando ali na região metropolitana ali de São Paulo, né? Então, eu nasci num lar cristão de evangélicos e em 1982 meu pai sofreu um acidente de trabalho. Eu tinha 7 anos de idade. Meu pai tinha 6 anos de idade, sofreu um acidente de trabalho. Ele era metalúrgico, trabalhava numa metalúrgica Atlas do Grupo Votorantim. E eu ouvia meu pai falando, o Antônio Hermílio de Moraes era o patrão dele, né? O patrão mor, né? Eu ouvia desde pequeno, e que ele trabalhava, ele era caldeireiro, e ele sofreu um acidente de trabalho e precisou aposentar por invalidez. E quando ele aposentou por invalidez pelo INSS, nessa época, em 1984 eu já estava com 8 anos de idade,
uma vez aposentado por invalidez, para tentar fugir dessa conturbação aí de cidade grande, nós nos mudamos para Ilha Solteira, no interior do estado de São Paulo, na divisa com Mato Grosso do Sul. Então nossa família já era ali dessas proximidades, meus avós maternos moravam em Ilha Solteira, e ali com 8 anos eu cheguei em Ilha Solteira. E foi daí para frente eu entrei na adolescência, e com 14 anos eu entreguei a minha vida a Jesus. Em 1991 eu entreguei a minha vida para Jesus, e foi aí que tudo começou na questão do Evangelho, né? Embora nascido em lar evangélico, eu confesso não ter tido nesse período nenhum encontro com Deus, nenhum tipo de desejo de servir, de caminhar na vereda cristã, mas foi com 14 anos que Deus me chamou mesmo, que eu senti um toque de Deus, um chamamento de Deus. Hoje na teologia tem o nome chamamento, né? Então, isso aconteceu quando eu tinha essa idade, fui na igreja Assembleia de Deus, aceitei Jesus e comecei a minha caminhada de fé, né? Minha peregrinação de fé. Pastor, família do senhor tinha mais irmãos, família grande, pequena? Família média, família padrão da década de 80, né? Então, década de 70, 80, que meu pai, minha mãe e nós somos em 3 irmãos. Eu sou do meio entre 2 mulheres. Eu sou o filho do meio. Tenho a minha irmã mais velha, a Eliane, e a mais nova, que nasceu em 1980, a Viviane. Uma coisa bacana, o senhor falou que nasceu num lar já cristão, né? Então seus princípios são cristãos desde sempre. Mas o momento, essa questão de rigidez, sua família, pais, ali era o pai bravo, era mais tranquilo? Como que era esse momento de infância? A forma de criação com que o senhor foi desenvolvendo a vida, e como que foi esse momento? A rigidez média. Meus pais eram crentes, mas não impunham não foram assim opressivos ou assim salgados demais, dizemos assim, na questão da imposição de doutrinas e regras e condutas. Eu acho que era dentro do que é normal. Meu pai foi rigoroso comigo na educação moral, né? Digo, aí na educação moral, não no tocante a questões religiosas, mas a questão da vida moral, da civilidade, do caráter, da honestidade, de ser uma pessoa direita, e foi rigoroso também na exigência. Ele não estudou muito, mas ele não abria mão e era muito rigoroso, brutalmente rigoroso, para que a gente estudasse, né? Então, nessa questão. E nas questões morais ali de honestidade, caráter, valores, aí ele era implacável, digamos assim, ele era implacável, entendeu? Importante porque, inclusive nos enfrentamentos que nós vemos hoje, ou quem já teve experiências em problemas de ordem pública e social, muitas vezes, né, essa falta de conexão de um pai, de uma mãe para corrigir problemas dessa fase, ele vai estourar nos próximos anos e desviar uma formação, inclusive, de caráter, né, de homem, de ser humano. Pastor, me fala uma coisa, sonho de criança, o que o senhor alimentava? O senhor lembra aí que eu queria ser tal coisa quando crescer? O que o senhor tem dessa época aí? Eu estava lendo aqui, quase nada. Quase eu tinha sonho assim, de ser alguma coisa, de profissão, né? De profissão. Minha mãe falava assim, Marco, eu me chamo Marcos, mas minha mãe sempre me chamou de Marco. Marco! A forma carinhosa que ela podia, né? Marco! Eu, de pequeno, ela falava assim, o seu tio João, que a gente chamava de Fi, passou num teste para trabalhar na empresa de energia lá em Ilha Solteira, para trabalhar na usina. E falava assim, e ele ganha uma grana preta nessa empresa, desse jeito.
E aí ela alimentava um sonho que eu não acreditava. Falava assim, um dia você vai trabalhar nessa mesma empresa dele aí. Que assim, lá na região que a gente foi morar depois, na Ilha Solteira, na época a CESP era a maior empresa de energia do mundo, né? A maior empresa de energia do mundo, que era instalada aqui no Brasil, era paulista, mas ela tinha a produção hídrica de energia através de turbina hidráulica, eu nem sabia disso, né? Fiquei sabendo depois. E eu nem acreditei, ela falava e eu mesmo não acreditava, mas você vai trabalhar ainda na CESP, que foi a empresa que eu trabalhei a vida toda, até eu me desligar para fazer dedicação exclusiva ao ministério, entendeu? Então, findando ali meu período de juventude de estudos ali do colegial, do segundo grau, hoje do ensino médio, foi quando eu prestei concurso público para trabalhar na CESP. E entrei. Então, se alguém tinha algum sonho acerca de profissões ou alguma coisa nessa linha, era minha mãe que me falava desde pequeno que o meu tio trabalhava nessa empresa e de fato é uma grande empresa, uma empresa que maravilhosa, né? Entendeu? E foi aí que eu tinha isso comigo e ela acreditava mais nisso do que eu, de eu ter a oportunidade de trabalhar numa empresa dessa. Ela acreditava mais, desde pequena ela me falava isso. E quando eu estava moço, estudando, ela falava, você ainda vai trabalhar na CESP. Tá vendo? A mãe acreditava, deu certo, né? E a questão mais importante, a grana preta, que ela falou que lá era um negócio bom. Você vê? E esse é o detalhe da minha infância, de lembrança, que ela usando esse tipo de expressão. Muito bom. Agora, saindo desse momento de risada aqui para uma coisa mais séria, pastor, o senhor teve alguma tragédia na família, algum momento que traumatizou um pouco, marcou? Tem alguma lembrança disso? Não passou por esse momento? Não tive momentos trágicos. Que bom. Talvez o momento mais trágico, o momento mais difícil da família foi quando meu pai se acidentou. Eu lembro, as lembranças que eu tenho de infância, né? Quando meu pai se acidentou lá dentro da metalúrgica, caiu peças de ferro, de aço sobre ele, e ele teve que ser levado às pressas, foi fazer cirurgia. E isso fez com que ele perdesse uma vista. Então eu lembro dele chegando em casa com essa cirurgia, que teve que extrair um dos olhos, né? O órgão teve que ser extraído, que prejudicou de maneira definitiva, ele teve sequelas e por isso ele se aposentou por invalidez, né? Por incapacidade de continuar dentro de uma metalúrgica trabalhando. E isso redefiniu também a nossa história, porque foi por causa disso que a gente foi morar no interior de São Paulo, por causa desse acidente. Então, talvez o ponto mais trágico que teve, mais trágico, doloroso, foi essa fase aí dele ter se acidentado, não poder mais trabalhar, principalmente nesse período. Depois ele sarou, ele tem uma boa saúde até hoje, né? Mas essa fase foi difícil. Interessante também que provavelmente se passou a ter um pai mais presente, né? Porque aposentado, mais junto da família, gerou esse... Mais cinta. Que meu pai era bravo, foi bravo, ele é bravo até hoje, entendeu? E meu pai era bravo e aí eu levei mais cintado, porque ele era presente. O fiscal ficou ali conferindo. O fiscal ficou presente ali, foi... Muito bom, muito bom. Influência, pastor, de época de infância e adolescente, tem alguma figura? Quem que é a figura que mais te influenciou aí? Que o senhor... Não, essa é a figura que realmente me marcou aí, que eu tenho por... Influência mesmo de infância são as coisas que eu lembro do meu pai e da minha mãe falando pra mim, que eu lembro até hoje, né? Até hoje eu ouço a voz de algumas coisas que eles me diziam. Por exemplo, essa de entrar na CESP, que minha mãe falava, era uma coisa que ela falou por anos, desde pequeno, a exemplo do meu tio, o meu pai falando, não importa o que aconteceu, eu quero que você estuda. E isso foi coisa que definiu meu caminho. Eu ouvi o meu pai nessas coisas. Então a influência que eu tive mesmo, apesar de pequenos desvios de conduta, de caráter que toda criança tem, todo adolescente, jovem tem, meu pai foi muito firme na educação e essa influência direta assim,
essa presencialidade dele, até porque eu tinha ele em casa, né, na maior parte do meu tempo, foi definidora para nós, para mim. Então, se tem alguma voz de influência, foi a deles mesmo. Muito importante. Você está no De Papo com a Cojade. Uma coisa importante que você pode fazer agora para influenciar outras pessoas é ir na sua timeline e compartilhar. Quando você compartilha, outras pessoas vão saber da história, da vida, dos conselhos que virão daqui para frente, porque já começou. O pastor Ladé já começou aqui com alguns conselhos que eu vou compartilhar com você. A importância do pai que cuida, que orienta, que mesmo na época onde essas sentadas aconteciam com muita naturalidade dentro da nossa cultura brasileira, mas isso serviu como uma direção para que o nosso pastor tivesse os melhores resultados na vida. Eu quero te dar uma boa notícia também nessa tarde. Se você compartilhar e ao mesmo tempo escrever aí eu quero, tem aqui uma caneca que vai ser sorteada, escrito De Papo com a Cojade, é a nossa caneca do programa. E tem uma coisa ainda muito legal, tem uma camiseta que ela é válida para a semana que vem, Dia Nacional de Evangelismo e Ação Social, uma camiseta personalizada que para quem compartilhar e escrever eu quero, vai participar de um sorteio no final dessa transmissão. Então, faça isso, eu quero, compartilhe, se você não compartilhar não vai valer para o sorteio, compartilhe e você pode ser um dos ganhadores ou da caneca De Papo com a Cojade ou da camiseta do dia 25/7, Dia Nacional de Evangelismo e Ação Social em todo o Ministério Ipiranga. Pastor, fala uma coisa para mim. O senhor é pai da Isabela. Pai da Isabela. O que é a maior marca que o senhor gostaria de deixar para ela? E na sequência eu vou mudar agora para assuntos ministeriais. Fala para nós aí qual que é a maior marca que o senhor quer deixar para a pequena. Eu tenho dito isso para ela e é uma preocupação que a gente tem. A gente vive aqui em nossa família, a gente vive a vida cristã. E a vida cristã que a gente vive não é uma vida artificial, não é para inglês ver. Então ela é verdadeira, é real. Então o nosso esforço é ter uma vida simples, sincera, mas uma vida pautada pela presença diária de Jesus aqui entre nós. Então não apenas porque nós temos uma vida pública, né, até certo ponto, com muitos olhares sobre nós. E ao mesmo tempo que as pessoas olham para você, elas têm expectativas, elas criam expectativas. Só que a parte dessas expectativas criada pelos olhares e pelo que as pessoas presumem que a gente é, o que mais importa é o que a gente verdadeiramente é, não o que imaginam. Porque a gente prega a palavra de Deus, está presente aí nas redes sociais, então milhares de pessoas idealizam a figura do pastor Ladeira, idealizam, né? Então, só que a parte dessa idealização, que é o que a gente vive aqui internamente, eu com a minha esposa, a irmã Luciene, o que a gente vive aqui em termos de comunhão, de respeito mútuo, de vivência com Cristo, de vencer os desafios da vida através da oração, através da palavra, através da comunhão, através do diálogo. Então, apesar das nossas imperfeições, que quem mais vive com a gente são quem mais sabe dos nossos defeitos, né? Então, eu não sou perfeito e nem tento vender isso, perfeição para ninguém. Não é meu interesse, não tento. Mas as pessoas idealizam. E eu tento dizer, a parte disso, filha, você precisa ver que o que tem aqui em casa, o que o pai sobe no púlpito para pregar, a gente vive dentro de casa. E independente do que você for querer para a tua vida, em termos de profissão, em termos de ministério, em termos de vida cristã, independente do que você for, que você possa carregar com você isso que a gente vive aqui, que não é uma mentira, é verdade. Eis mais um grande conselho que estamos extraindo aqui do pastor Marcos Ladé. E aliás, vocês notam que eu chamei já a irmã Luciene hoje de Lucilene. Quero mandar um abraço para a irmã Lucilene de Vila Brasilina, uma mãezona muito querida por todos nós.
E trocando aqui, fazendo trocadilhos, eu usei o nome da irmã Lucilene, na qual deixo meu abraço para nossa esposa do querido pastor Marcos, a irmã Luciene. Deus abençoe, o nosso abraço à irmã Luciene também nesta tarde. Um conselho muito importante, pastor Marcos, que o senhor citou agora, porque nós vivemos um tempo dos influencers digital, um tempo das lives, um tempo das transmissões online, em que há toda uma preocupação no ambiente. Note que nós estamos aqui num ambiente lindo, um quadro, uma mesa muito bem preparada. Isso não foi à toa, tenham cuidado, foi prospectado para que assim acontecesse, mas o mais importante de um momento que está na tela é o que o pastor acabou de dizer, é a nossa figura quando acaba essa transmissão, é a figura quando sai do púlpito, porque a família é que de fato sabe quem é cada um de nós, os nossos erros, os nossos acertos, e temos aqui para toda a nossa juventude um grande conselho do Espírito Santo nessa tarde. Mais do que aquilo que as pessoas pensam que nós somos, o importante é o que de fato nós somos quando ninguém está junto de nós, quando ninguém está perto de nós. Reflete de verdade aquilo que eu sou. E sempre nós estamos aqui numa oportunidade de mudança. Se não estamos sendo tão bem nos momentos sozinhos, nós temos aí sempre a figura do Espírito Santo que nos orienta, inclusive numa live como essa, para dizer que nós podemos mudar os caminhos e melhorar. Você está no De Papo com a Cojade, curta, compartilhe, porque se você compartilhar essa transmissão, escrevendo antes eu quero, tem uma caneca de Papo com a Cojade que vai ser sorteada nessa tarde, e tem também uma camiseta do sábado próximo, Dia Nacional de Evangelismo e Ação Social. Somente para quem compartilhar e escrever eu quero. Então, vamos lá. Vamos partir agora, pastor Marcos, para algumas coisas da sua vida ministerial. Faz um resumo para nós aí. O senhor já falou que nasceu, essa é uma frase cultural, nasceu num berço evangélico, né? É uma frase cultural para dizer que a nossa família era crente no Senhor Jesus quando nós nascemos, né? Mas como o senhor nasceu já num ambiente cristão, evangélico, essa fase de 14 anos o senhor decidiu entregar sua vida para Cristo. Eu digo que, apesar de ter nascido num ambiente cristão, evangélico, até os 14 anos eu não tinha o menor interesse pela fé, pela vida religiosa, por seguir o evangelho, até porque eu sabia que era um compromisso dificílimo, de renúncia, de abrir mão de toda a vida, de toda uma vida, de toda a vida dos prazeres. Então eu olhava da perspectiva do ônus e falava, eu não quero isso para mim agora. Então era essa a ideia que eu tinha. Eu falei, isso é coisa para quando eu estiver velhinho. Sempre foi meu pensamento. Então não tinha interesse. Até que um dia eu ainda estudava a 8ª série, estava cursando a 8ª série do primeiro grau, na época chamava assim, né? Hoje é ensino básico, né? Fundamental, básico. Então eu estava na 8ª série, conheci um rapaz chamado Osiel Cordeiro. Meu irmão, eu tenho um irmão em Minas Gerais chamado Osiel. Se ele estiver assistindo, meu abraço também. Osiel aí tá sendo Se o Osiel estiver nos assistindo, Osiel Cordeiro, ele havia se mudado de Campo Grande para Ilha Solteira. Ele era crente da Assembleia de Deus, servia a Deus na Assembleia de Deus. E ele tinha um jeito de viver que me causou assim, muito impacto. Uma conduta, um servo de Deus, uma vida de santidade, uma vida de... E aquilo me causou uma admiração. A vida do Osiel, ali como aluno, estudando, me causou uma admiração. E eu fiz amizade com esse Osiel. E eu era um pouco da pá virada, tinha assim... Era da pá virada. Explica melhor isso aí, pastor. Você era bravo, era briguento? Como é que é essa parada aí? Metido em coisa do mundo, num linguajar totalmente mundano. Já estava começando a dar os primeiros passos assim para devassidão, né, moral, para bebida, para essas coisas. Então estava começando ali. Mas Jesus era aquela época de usar brinquinho, não? Não, chegou nesses níveis, foi um pouco depois. Usar brinco foi usar brinco já
já foi depois, né? Já foi na geração seguinte, né? Não tinha muito disso nessa época, não. E dos anos 90, né? Início dos anos 90. Na verdade, isso foi em 1990. Eu conheci o Uziel em 1990. Eu gostava de rock and roll, aquela coisa toda, Metallica, Iron Maiden. Correto. Isso aí, coisa. E vai por aquele caminho, por esse. E aí eu tava ali nesse embalo, conheci o Uziel com aquela vida cristã, aquele testemunho cristão. Isso me despertou admiração. Essa admiração me aproximou, isso virou uma amizade. E nas férias, das férias escolares, entre o ano de 90 e 91, já no ano de 91, ele me convidou para ir num culto. E eu aceitei Jesus nesse primeiro culto que ele me levou, baseado no espelho do testemunho dele. Então foi o testemunho do Uziel que me despertou para viver essa vida que a gente vive hoje. Então o Uziel, inclusive, é um amigo que também entrou na CESP quase no mesmo ano que eu, lá acho que em 1996 ou 95, lá no interior de São Paulo, e hoje ele mora em Jundiaí. Congrega aqui também na Assembleia de Deus de Jundiaí, é presbítero da igreja, e falei com ele há pouco tempo. E esse testemunho do Uziel me encantou, me atraiu para Cristo, aceitei Jesus, e aí falando da minha vida ministerial, né? Os primeiros passos que eu dei para Cristo, os primeiros momentos na igreja, comecei a frequentar a igreja, já comecei naquela época, a gente aceitava Jesus, começava a ser discipulado ali no assembleiano aprende fazendo, né? A escola é que nem aprender a nadar de antigamente, né? O pai jogava a criança no rio e ele que se virava para sair nadando, né? Então a Assembleia de Deus forma o obreiro desse jeito, você aprende fazendo, você aprende no berro. E eu, como não via perto de rio, até hoje não sei nadar, você acredita? Então, eu vou ter que fazer cursinho, tá vendo? Aí tem que fazer curso. Então, assim, não tinha escola teológica naquela época, não tinha nada disso. Então tinha ali, a gente aprendia a pregar pregando. Da raça, né? Aprendi a pregar. Como você aprendeu a pregar? Pregando, meu irmão. Ó, fulano de tal tá aqui, vamos chamar aqui, vem aqui dar uma palavra. Aí você quase morria, porque de nervoso, de ansiedade. Então você aprendi a pregar pregando. Então, treinava 1 hora, falava 10 minutos. Entendeu? Enfim, aceitei Jesus com esse testemunho de vida do meu amigo e logo fui instruído a buscar o batismo no Espírito Santo. Entendeu? Então a minha vida começou assim. Logo nos primeiros 6 meses de crente, falou, não, você tem que receber esse batismo. Mas que batismo? Batismo de poder. Mas que poder? Poder do Espírito. Mas e daí? E daí que você vai falar a língua? E daí que você vai ser cheio? E daí que você vai ficar revestido? E como faz? Não, tem as vigílias de oração. Eu comecei a frequentar. Com mais ou menos 6 meses, Senhor, tem misericórdia, me batiza. E aí, buscando o batismo, fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. E aí, cheio daquela graça, ao mesmo tempo ali naquele nascedouro da fé ali, em 1991, né, vai fazer 30 anos isso agora, o ano que vem, nasceu também a chamada de Deus para o ministério. Comecei a ter dentro de mim já naquele nascedouro ali, garoto, cheio de espinha na cara, né, começou a nascer em mim aquela intuição, vamos dizer assim, aquela intuição de que eu ia ser pastor. Meu Deus. Já nasceu em mim aquela intuição. E aquela intuição foi se transformando numa convicção. E eu fui, desde aqueles instantes, me preparando para ser pastor. Ali da minha conversão. Eu não sei, parece que eu nasci sabendo que essa era meu destino, minha vocação. É isso aí, eu não tenho outra explicação para dar. Como é que você entrou no ministério? Praticamente naquela época, porque dali já nasceu a vontade de pregar, de estudar a Bíblia, de ler Bíblia e tal, e fomos andando firme nesse caminho. Muito bom.
nós temos, cada fala do pastor Marcos está deixando para nós aqui uma lição importantíssima, como o Osiel muda o futuro de alguém, e esse alguém hoje está mudando o futuro de milhares de pessoas pelo chamado que Deus lhe deu. A importância do testemunho, porque o pastor Marcos está citando que, através do testemunho de Osiel, como servo de Deus, inspirou ele a ir para Cristo. Então, daí tem mais uma profunda lição da nossa vida, a nossa exposição, a nossa vontade, no particular, ser alguém que reflete de verdade a glória de Deus. Não tem um hino do Anderson Freire, né? Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. É muito nessa linha, nesse pensamento que nós precisamos atentar para de fato representar a Cristo. Tem umas pessoas importantes aí com a gente na live, deixar o nosso abraço aqui. Antes disso, compartilhe. Antes disso, olhe para a caneca aí do De Papo com a Cojade. Antes disso, escreva "Eu quero", porque você pode ser um dos sorteados nessa tarde aí, com a camiseta ou com a caneca de Papo com a Cojade. Camiseta relacionada ao Dia Nacional de Evangelismo e Ação Social. Tiago Pessoa está conosco, nosso grande abraço para o nosso querido pastor Tiago. Josias Júnior, não adianta escrever "Eu quero", que você não pode participar do sorteio. Josias é da equipe da Cojade, toda vez ele quer ganhar, mas o pessoal não permite. Irmão Danilo, Deus abençoe você. Irmã Iranilde, pastor Vanderlei Tadeu, grande pastor setorial de Osasco, Deus abençoe o senhor. Nosso amigo do Núcleo de Teologia da Cojade, pastor Douglas Fidalgo, pastor Joás de Leme, Deus abençoe o senhor, toda a Cojade de Leme. Os irmãos estão conosco aí. E tem um aqui também que não adianta eu citar o nome dele, pastor Aiber Gomes, porque ele está aqui nos bastidores, mas ele colocou o nome dele aqui para me citar, está vendo como é que é a coisa? Vamos em frente, daqui a pouco nós temos mais pessoas participando conosco aí. Pastor Marcos, um assunto que interessa para mim e para liderança jovem, o senhor já liderou jovem, esse momento de vocação para o ministério, quando o senhor entendeu que tinha essa chamada e começou a engajar, passou por liderança ou não, já foi direto para... Na verdade eu passei por cada escada, por cada degrau, por cada milímetro. A minha trajetória, e eu falo isso com muito gosto, falo isso com muito temor de Deus também, foi sem queimar etapa. Eu não queimei nenhuma etapa, eu não queimei nenhum degrau. Eu passei por todas as fases e vivi cada uma delas. E vivi com muito prazer. Vivi a fase na liderança de mocidade, primeiro participando dos ensaios, exaustivos ensaios cantando, né? Primeira coisa, você entra para os jovens, tem que ensaiar até quase morrer, né? Mas, o senhor é bom cantor, pastor Marcos? Péssimo cantor, imagina um péssimo cantor. Não, tem... Entendeu? Então, assim, eu já começo aí participando do grupo de oração nas casas, participei da mocidade. Aí o primeiro cargo dentro da liderança ali do grupo de jovens foi o cargo de secretário de jovens. Fui tesoureiro do grupo de jovens. Depois, passado mais alguns anos, eu me tornei líder do grupo de jovens. Depois, já em Três Lagoas, me tornei líder do grupo de jovens da sede. Depois me tornei líder do grupo setorial, que é a Cojade, né? Ali do setor, em Três Lagoas. Já casado, fui líder de jovens. Então, tenho uma vivência, inclusive em Três Lagoas, que é o nascedouro ministerial, né? Apesar de ter uma vivência ainda solteira, de 91, que é a minha conversão, a 96, que são os 5 primeiros anos de fé, de prática ali, de vivência na igreja e no ministério, eu era jovem e eu vivi em Ilha Solteira. De 96 para frente, eu fui para Três Lagoas. Então, em Três Lagoas, já no Ministério do Ipiranga, a gente assumiu ali, o nascedouro foi ali. Então, muitos jovens hoje que são dirigentes de congregação, muitos jovens que são obreiros, evangelistas, que hoje estão à frente de trabalho, de grupos e de ministérios em Três Lagoas, foram liderados por nós na época de líder nossa lá. E eu falo com muita alegria, entendeu? Enquanto nós fomos líder ali. Então, fizemos ali, a nossa passagem pela liderança de jovem foi
prolongada por muitos anos, foi muito boa, e hoje também me consubstancia meu ministério à frente de uma igreja do tamanho da igreja de Itatiba, para eu poder saber o que se passa com eles, quais são as necessidades, como é que a gente pode resolver as situações. Então isso é uma bênção para mim. Tem uma pergunta que eu vou pular, porque quem quiser saber ela vai ter que assistir uma transmissão com a irmã Luciene. Eu ia perguntar para o pastor Marcos se ele descobriu a irmã Luciene para casar ou se foi o contrário. Mas você só vai saber se assistir a transmissão da irmã Luciene em alguma dessas segundas-feiras que virão à frente, onde ela estará conosco em uma entrevista, Vossa Excelência, esposa do pastor. Então aguarde aí que você saberá essa pergunta que ele não poderá responder hoje. Pastor Marcos, o senhor foi batizado com o Espírito Santo muito cedo, então, né? Logo no início de sua conversão. O senhor começou a pregar, o senhor é um grande expositor da Palavra de Deus, nós admiramos o senhor, inclusive, ao ministrar a Palavra de Deus. Muitas vezes fui edificado, inclusive, com o senhor pregando, seja na catedral ou em alguma congregação. O senhor começou a pregar cedo também? Cedo também. Logo no primeiro ano de conversão, comecei a pregar também. O ardor, a admiração e o desejo pela oratória, pela pregação evangélica, foi uma das coisas que me segurou na igreja, que me encantou, que norteou a minha vida de estudos. Eu sou mais fruto do amor pela pregação do que a própria pregação em si. Então, admirar pregadores, aprender com os pregadores, consumiu aí quase todos os anos da minha vida desde que eu me converti. Então, a aplicação em cima disso, ela é intensa e laboral até hoje. Até hoje eu tenho a paixão assim indescritível pela oratória, pela pregação. Isso é o que me definiu como obreiro de Deus na casa do Senhor. Isso é bom. Tem alguns questionamentos de juventude que nós vamos falar daqui a pouco, mas como o senhor falou, essa questão da intensidade, da entrega, essa questão de leitura, qual que é a sua visão, ou mesmo o que o senhor recomenda para os nossos jovens pregadores, ou para pregadores já em andamento, né? Bons pregadores ou iniciantes, essa questão de livros de filosofia, liderança, vocação, qual que é a sua visão sobre isso? O que o senhor recomenda, o que o senhor não recomenda? Me fala um pouquinho dessa sua fase pontual de leitura, que constrói também aí a sua parte, né, de entrega, de aplicação da palavra. Tem algo aí para nós? Tem sim, porque se a pessoa, como em qualquer área de atuação que a pessoa se propõe e deseja buscar nela um nível de excelência em realização e conquistas, se ela não tiver um aprofundamento, um profundo comprometimento e dedicação, ela sempre vai ser medíocre na execução da atividade. Então, em qualquer área de atuação, é necessário que tenha um profundo comprometimento. Agora, no campo da pregação em específico, é um campo que exige um nível de abstração, um nível você precisa ser versado em vários tipos de conhecimentos, de ciências, para você poder consolidar no púlpito, para você poder ter uma boa desenvoltura no púlpito. Então, o pregador tem que ter saída, tem que ter argumento, tem que ter um nível de argumentação teológica, filosófica, e isso é fornecido pelo suporte, e eu digo pelo mentoreamento dos livros. Por exemplo, os autores cristãos que colaboraram, que eu tenho como mentores, que me guiaram até aqui, por exemplo, um autor cristão que já foi muito famoso e eu li tudo sobre ele e sobre a vida dele foi Max Lucado, Philip Yancey, que são escritores norte-americanos. Atualmente tem o Tim Keller, são autores, Ravi Zacarias no campo da apologética, e são autores, estou citando alguns, né, que contribuíram demais. Então, eu sou amante de estudos filosóficos, história, conhecimentos gerais, tudo que se pode
trazer como matéria-prima para a produção da pregação. A pregação, a pregação em si, a mensagem é muito simples, mas o trabalho que você precisa ter para elaborar e alcançar diversos tipos de pessoas e mentes, aí que está o grande trabalho. Então, a mensagem é simples: Jesus salva, Jesus cura, batiza com o Espírito Santo, Jesus é bom. Então você pode falar sobre... Essa é o conteúdo da mensagem e que é muito simples, muito básico. Agora, em cima disso você pode construir aí desde uma choupana ou um edifício de alto estilo, de beleza, arquitetura, inovação e tal. E os livros vai ser seus companheiros por toda a vida. Quem quiser, quem se propor a ter a pregar a palavra de Deus. Porque senão tem muitos pregadores que se aventuram a ser pregadores apenas copiando outros pregadores, copiando trejeitos, copiando a forma como ele fala ou imitando o que ele fala. Essa é uma forma. Esses pregadores jamais conseguirão ter uma vida prolongada no campo da pregação, que é o campo das ideias, o campo da exposição bíblica. E o texto sagrado em si, né? Estou falando do que é acessório. Agora, a dedicação à Bíblia Sagrada como livro dos livros, aí ela tem que te consumir uma vida inteira mesmo. A questão de ser simples sem ser raso, né? Porque de fato você pode ser simples e profundo, sendo que, né, é fato que se o nosso material de trabalho maior é a Bíblia Sagrada, também às vezes dá um pouco de medo quando existem dos nossos amigos em que se aprofundam em livros profundamente rasos na palavra. Também não dá, essa conta não fecha, né? Você tem que ter a palavra na mesma profundidade da busca dos livros e das matérias para chegar nesse ponto, né, pastor, de chegar no púlpito e entregar o melhor que Deus tem através do intelecto humano, né, possuído pela graça de Deus. Isso, essa combinação. Sabedoria do Espírito Santo. Mais um abraço aqui para a irmã Cristiane, irmão Felipe Guimarães, líder da Cojade Leste, Deus abençoe você. Irmão Davidson, um dos líderes da Cojade lá em Itapevi. Irmão Isaías dos Santos, irmão James, irmão Leonardo, estão conosco, Deus abençoe vocês, o nosso abraço. Vamos aqui para mais alguns assuntos para nós finalizarmos nossa transmissão. Assunto bom é tão rápido que passa que a gente não vê. Pastor Marcos, alguns questionamentos de juventude. Eu quero tratar com o senhor nessa fase final da transmissão nossa, da nossa live dessa tarde. Vamos lá. O senhor é um pastor relativamente jovem, principalmente no Ministério Ipiranga, nosso ministério bastante tradicional, com muitos anos de história. O senhor faz parte de pastores jovens da nossa época. O senhor, pastor jovem, que também lida com jovens, o senhor tem uma igreja grande no ministério, que também tem a sua equipe de jovens. O senhor tem a Cojade aqui de Itatila, que faz um trabalho espetacular. Fala para mim, qual que é o maior desafio nesse momento, tratando um pastor jovem com lideranças e equipe jovem? Qual que é o maior desafio que o senhor tem hoje? O maior desafio que eu vejo hoje é a capacidade de você fazer com que as gerações se comuniquem e não se polarizem em função das suas diferenças. É fazer com que, por exemplo, nós servimos a Deus num tipo de igreja que, se não tomarmos cuidado, a gente pode perder toda a nossa juventude, e isso é fato, entendeu? Então, por quê? Por causa uma geração não pode se sobrepor à outra no sentido de tentar eliminá-la, entendeu? Então, nós não podemos ter uma igreja onde a única voz que prepondere seja a voz dos veteranos. Os jovens precisam ser ouvidos também, jovens, adolescentes. Então, esse é o desafio, é fazer com que a nossa igreja tenha um olhar, né? Tenha uma igreja que os jovens consigam olhar para os veteranos, para a geração passada,
com um olhar de respeito e admiração, sem desprezá-lo com arrogância, falar que está velho, então tem que jogar fora, e fazer com que também os mais velhos olhem para os mais jovens e olhando neles o futuro, que eles estão passando a missão para eles, porque até aqui chegamos, e como é que nós vamos fazer a partir de agora? Então, se um grupo despreza o outro, você entra num processo de autodestruição da igreja, porque todos nós temos os nossos dias contados na igreja. Então, se eu pensar no ministério só olhando para mim, eu tenho que pensar no que vem depois de mim. Eu tenho que ter o compromisso, como pastor setorial aqui em Itatiba, de olhar para os potenciais pastores e ministros e conduzi-los até onde eu posso, por meio da influência da liderança, de uma liderança séria, uma liderança orientada por Deus, e influenciá-los para que eles possam também deixar aflorar neles um ministério como eu tive a oportunidade e fizeram comigo. Então, eu estou na meia-idade, digamos assim, e eu me vejo como um grande moderador de gerações, onde eu alinho e faço com que essas gerações se conversem entre si. Promover o diálogo entre essas gerações. E aí a gente consegue, aí é onde eu vejo que está o grande campo de batalha, o grande desafio, fazer essas gerações, porque a nossa igreja é maravilhosa, só que ela tem a sua natureza, tem, né, uma igreja que tem muita gente de idade e às vezes que despreza os jovens, e às vezes os jovens começam até a achar que de repente é melhor ir congregar numa outra igreja mais jovem do que ficar conosco. E aí eu tento provar, falando, não, olha para a nossa história, que você vai ter uma admiração muito grande como eu tive, e você vai fazer parte dessa história, construindo a sua história, conectando a sua história na continuidade dessa, sem precisar promover uma ruptura, e ingressando por uma aventura, de repente, para uma outra, ingressando numa aventura, indo para outro lugar que você nem sabe o que vai dar, entendeu? Uma igreja forte, ela é a igreja em que a criança, adolescente, jovem, ela consegue respeitar da sua geração até o velhinho, porque aí você viu que todos estão interligados, todos construíram aquela história, uns serão tirados dela, mas outros continuarão. Então, se você pegar a Cojade, você que está me assistindo e já está compartilhando, quer a caneca, quer a camiseta, compartilha, escreve eu quero. Você vai nas segundas-feiras, nós temos uma das entrevistas que é Desbravadores da Nossa História. Então nós queremos ouvir e conectar os nossos pastores ou obreiros mais antigos para essa geração, para que entenda que a importância deles é tão grande quanto a nossa, cada um no seu espaço, cada um no seu momento, mas fazendo com que a unidade esteja no corpo de Cristo. Pastor Marcos Ladeia, ou Marco, conforme a sua manguezinha o chamava, o líder jovem que trabalha com o senhor, e aí já é um conselho para a nossa liderança no Ministério Ipiranga. O que faz um líder jovem ter sucesso no trabalho diante de Deus e diante dos homens? Qual que é seu conselho sobre isso para a nossa liderança? O que faz não só o líder de jovem, mas em qualquer tipo de liderança ter sucesso, são os 3 Cs da liderança. Caráter, né? Precisa ter caráter, precisa ter carisma e precisa ter coragem, né? Entendeu? Então, caráter, carisma e coragem vai fazer com que o líder de jovem consiga se arvorar numa liderança de sucesso. Então, você precisa ter carisma, que é conseguir conquistar as pessoas. Não existe liderança sem pessoas. Não existe liderança sem contar com a cooperação das pessoas. O John Maxwell, que é o mestre da liderança mundial, diz que você jamais será um líder sem que muitas pessoas o queiram que você seja. Você jamais será o líder. Então, o caráter
é o que vai criar a plataforma principal de sustentabilidade da sua... Um líder que só tem carisma e não tem caráter, ele ajunta, mas não consegue permanecer. Então, o que vai te fazer permanecer as crises, sobreviver às adversidades, a suplantar as vicissitudes e tal, vai ser o teu caráter. É a fibra que vai te dar sustentação no meio das crises, das dificuldades. É quando eles olharem para você e verem você e ver que pode dar crédito a você que você está falando a verdade. Entendeu? E a coragem é a capacidade de erguer a cabeça e olhar além dos problemas, além das dificuldades, além das circunstâncias adversas, além dos nãos. Quantos nãos o líder está preparado para receber? Eu pergunto para o líder, quando eu dou o curso de liderança, eu falo, quantos nãos você está preparado para receber? 1 não? 10 nãos? 1000 nãos? Se você estiver preparado para receber 1000 nãos, então você não serve. 1 não serve. Você tem que estar preparado para receber todos os nãos, entendeu? E olhar além deles, entendeu? Olhar além dos nãos. Você vai ganhar muito não. Muitas portas vão fechar. Não é? Muitas portas vão fechar. O mundo talvez não vai receber suas ideias tão de braços abertos como você imagina. Você pode ter a melhor ideia do mundo. E talvez as pessoas vão estar pouco se lixando para as tuas ideias. Mas será que você é capaz de olhar além disso? Então, esse é um ponto chave da questão. Muito bom, excelente aqui a explanação do pastor Marcos. O não pode ser um fim em si, né? O não ele é apenas uma mola, apenas um impulso para a próxima tentativa, para a próxima prospecção, né? Pastor Marcos, como estamos no finalzinho aí da nossa entrevista, da nossa live, compartilha, escreva eu quero e você vai participar do sorteio de hoje aqui, do sorteio dessa tarde. Ainda dá tempo, falta só uns minutinhos para terminar a transmissão. Compartilhe, escreva eu quero, aí sim você está concorrendo. Bom, vamos aqui para fechar a nossa entrevista, algumas perguntinhas agora da turma, da meninada, do nosso pessoal, principalmente assembleiano. Fala para mim, pastor Marcos, essa questão de jovem em música secular, o que o senhor fala para a nossa moçada sobre isso? O senhor como pastor aí, assembleiano, original, raiz, não Nutella, como alguns estão falando aí que tem hoje o jovem raiz e o jovem Nutella, tem esses papos hoje, né? Como que o senhor me vê sobre música secular? A minha opinião é o seguinte, eu acho que tem tanta música boa, tanta produção de qualidade, tanta letra, assim, a diversidade por exemplo, eu não sou averso, por exemplo, a minha opinião, eu não jogo água suja da banheira com bebê dentro. Então eu não sou o tipo do cara que você não vai me ver atacando o mundo gospel. Eu sei que tem muita coisa no mundo gospel que não presta como qualquer outra coisa do mundo. Mas o nosso universo evangélico, ou gospel, sei lá o que se pode denominar, ele produz muita coisa boa. Tem muitos artistas evangélicos de qualidade. E ramificado em vários estilos. De tal modo que eu acredito que a produção de música gospel, de músicas cristãs, ela é suficiente para preencher a demanda e a lacuna da necessidade de ouvir música, a tal ponto de não precisar, entendeu? Então, se a pessoa... É difícil você ficar falando que é pecado coisa que de repente nem a Bíblia diz que é pecado. Então tem que analisar cada caso, entendeu? Então não vou ficar falando que é pecado, é pecado, ou quem assim fizer, irá para o inferno, entendeu? Mas também tem coisas que não edificam. Então, onde é que eu coloco a música secular, né? Porque dentro da música secular tem as boas músicas e tem as músicas ruins, né? Não é verdade? Então, sim. Então vamos lá, assim, eu estou sendo sincero mesmo. Então, assim, aonde é que eu encaixo a música secular dentro da Bíblia? No texto de Paulo, de 1 Coríntios, onde diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, talvez não convém para quem deseja um aprofundamento em nível espiritual maior.
para quem quer relacionamento profundo com Deus, talvez é um sacrifício que precisa ser feito. Abrir mão disso aí. Falar de qualidade no mundo musical evangélico hoje dispensa comentários, né? Nós não perdemos nada para ninguém, temos melhores músicos, melhores cantores. Aliás, deixa eu fazer uma revelação aqui de primeira mão que só quem sabe, talvez seja meia dúzia de pessoas, ia só ser revelado à noite de hoje, mas quem está assistindo essa live vai saber. Sábado próximo, assim que terminar o Dia Nacional de Evangelismo e Ação Social, nós vamos começar uma transmissão. Nessa transmissão ela vai ter um caráter solidário, nós vamos ajudar uma causa importantíssima. Isso eu não vou revelar. Mas eu vou revelar para você que nós teremos um cantor muito especial entre nós. A partir das 19, vai até essa transmissão vai demorar. Você que tem Santa Ceia, fique tranquilo, vai dar para assistir ainda a continuidade. Mas o cantor Melk Vilar estará conosco, é notícia aqui de primeira mão, só quem sabe é quem está assistindo essa transmissão. E ele vai participar conosco da transmissão de sábado que vem, a partir das 19 horas. Então, fique atento aí, já pode começar a distribuir o assunto, porque, aliás, o nosso nobre deputado, Tenente Nascimento, fez esse aporte para que a gente conseguisse essa bênção. Então, deixo meu abraço também ao nosso nobre deputado e agradecendo aqui por essa ponte, para que no sábado próximo nós tivéssemos aí a presença de um belo cantor do meio evangélico, servo de Deus, nos abençoando numa live solidária que nós faremos para ajudar uma causa da Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. O senhor falou de música, então respondeu sobre música, me inspirou a fazer esse comunicado. Pastor, estão avisando aqui que o nosso tempo está findando. Eu vou fazer aqui mais uma perguntinha só para o senhor, e nós precisamos, infelizmente, encerrar numa entrevista tão gostosa aqui, nessa tarde maravilhosa aqui na cidade de Itatiba. O senhor acompanhou um trabalho da COJAD, e aqui eu te faço essa pergunta, querendo que o senhor desassocie a questão de estar fazendo essa pergunta da sua visão real. O senhor pode ser sincero naquilo que o senhor enxerga sobre isso. Nos últimos tempos, temos tido muito problema na ordem emocional das pessoas, problemas de depressão e algo desse tipo. A COJAD tem trabalhado em um núcleo de psicologia, psicólogos crentes voluntários, núcleo Abraçar de Psicologia, que já tem atendido muita gente nesse período de pandemia. Mas o que nós estamos fazendo não é o cerne aqui. O cerne é o que o senhor acha, qual a sua visão sobre psicologia na igreja, porque para muitos ainda é um assunto complexo, ainda é um tabu, mas a sua visão pastoral sobre psicologia, e porque é muito provável que o senhor veja também, passe por situações onde o crente precisa de um atendimento por transtornos emocionais, e às vezes associa que é falta de fé, problema diabólico, né? Uma depressão. Então, fala para nós sobre essa visão, e depois eu tenho mais uma frase para encerrar com o senhor essa entrevista. Me fala sobre isso, psicologia na igreja. Então, essas demandas da sociedade moderna, segundo o filósofo lá, Kierkegaard, o homem moderno vive no pêndulo entre o tédio e a angústia, né? E ele fica oscilando entre esses dois polos de tédio e angústia. E mesmo diante de todo o aparato da vida moderna, ele se vê num profundo vazio existencial. Então nós temos um homem que tem tudo à sua disposição, tem os melhores meios de transporte, tem os melhores recursos da medicina, tem os melhores meios de produção educacional, intelectual, tem saneamento básico, tem uma conjuntura de vida, o acesso a coisas do mundo moderno fantásticos, impensáveis em outros tempos, porém o homem vive, ele vive diante desse ciclo de tédio e angústia, entendeu? E nós sabemos muito bem que essa crise existencial, ela não é um fundo necessariamente espiritual, entendeu? Não é necessariamente espiritual. A gente sabe muito bem que o cristianismo em si, a natureza do cristianismo, ela é
ela é suficiente para produzir sentido para a vida. O cristianismo faz sentido. A ideia de Cristo, a mensagem de Cristo, ela é capaz. Então na solução desses problemas, então o cristianismo, e a gente vive num mundo, por exemplo, a Europa, nós vivemos a realidade que a Europa, que é o berço do cristianismo, vive na era pós-cristã, entendeu? Infelizmente, na realidade. E esse mundo pós-cristão, ele vem tomando conta, entendeu? Ele vem ganhando uma escalada mundo afora. Como fruto disso, nós temos o quê? Pessoas vazias de significados. Ela tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. E nós vivemos com essa realidade portanto, nós vivemos com essa realidade da depressão, da angústia, do pânico, da ansiedade, que é um dos grandes problemas do mundo moderno, entendeu? E como pastor, ao me defrontar com as pessoas que enfrentam esses problemas de depressão, de angústia e tal, a gente usa o aconselhamento pastoral, as orações, a pregação, a comunhão com Deus. A gente procura deslocar o ser humano da vida meramente litúrgica e religiosa para caminhar para uma vida de relacionamento, que é diferente. Antigamente, a vida das pessoas, os pastores trabalhavam muito em cima da liturgia do culto, uma liturgia rígida, rigorosa, não podia fugir um minuto, se o culto atrasasse um pouquinho, se não fosse dentro daquele script, ele ficava ali ditatorialmente fazendo. Então hoje a gente desloca para um relacionamento com Deus como solução prática para esse tipo de coisa. E também o avanço da ciência. Por exemplo, minha filha ingressou recentemente na universidade para fazer psicologia. E eu sou muito contente com isso, porque ela vai poder cuidar de vidas. Então as ciências humanas, tal como a medicina, a psicologia, a psicanálise, que estuda a mente, os padrões comportamentais, as estruturas de pensamento, são recursos urgentíssimos do tempo moderno. Urgentíssimo a pessoa poder... urgentíssimo o porquê que as pessoas... Por exemplo, o maior avanço da psicologia, um dos maiores avanços da psicologia foi descobrir que se você modificar a maneira de pensar, você consegue modificar a maneira da pessoa viver. Eu consigo redefinir a minha história, redefinindo ou reconstruindo ou reestruturando a minha forma de pensar, ou recondicionando a minha forma de pensar. Então, os padrões de pensamento, né, eu gosto também de ler os livros do Augusto Cury, que fala da síndrome do pensamento acelerado e dessas demandas do tempo moderno, desse empobrecimento. O último livro do Augusto Cury que eu li foi O Código da Inteligência. E ele fala que a humanidade, a sociedade moderna, passa por um processo acelerado de empobrecimento emocional. Então eles são ricos, tem iPhone, tecnologia e tal, mas um empobrecimento emocional. E a psicologia, a psicanálise, são ferramentas imprescindíveis do tempo que a gente vive para poder, em conjunto com o aconselhamento pastoral, com a vida devocional, de mãos dadas com isso, conduzir as pessoas a um nível de vida, a um nível de qualidade, de inteligência emocional, né, satisfatório para viver bem diante das demandas desse mundo. Perfeito. A nós só cabe agradecer, pastor Marcos Ladeia, mas tem ainda uma frase de encerramento para o senhor. Ainda tem um tempo minúsculo para você escrever eu quero, compartilhar, porque outras pessoas alcançarão nos próximos dias essa entrevista, assistirão e verão esse bom resultado. Mas, pastor Marcos, para encerrar aqui,
3 palavrinhas para nós, para o senhor definir a conclusão dessa entrevista. Eu quero do senhor uma palavra sobre o passado. Sobre o passado? Como diz o Paul Tillich, o passado é pétreo. Bom. É pétreo. Ou seja, você pode aprender com o passado, mas você não pode mudar o passado. Boa, excelente. Pastor Marcos é chique aí nas colocações. Uma palavra sobre o presente. O presente é o ponto o presente é o ponto em que é atingido pela eternidade. Entendeu? Então a eternidade encontra com o presente a cada instante. Então é por isso que o presente tem a natureza eterna. Você só consegue viver no presente. Você só consegue viver a eternidade que a gente vai viver um dia com a salvação plena em Cristo, no novo céu e na nova terra, que a gente chama de vida eterna. Ela é vivida a cada presente nosso. Porque o passado você não pode viver nele. O futuro é apenas uma imaginação. Mas o presente você consegue se situar nele e realizar alguma coisa. Então, tão profundo e tão belo como o pastor Marcos está sendo, estou aprendendo aqui essa tarde de forma maravilhosa. Uma palavra sobre o futuro, depois o senhor tem uma conclusão para suas considerações finais e me resta agradecer. Uma palavra sobre o futuro, então. O futuro o futuro é a expectativa que nós temos em Deus. Eu posso ter as melhores expectativas dentro do propósito de Deus, de que Deus nos mandará o melhor. Eu tenho expectativa de que um novo tempo está irrompendo na história da igreja, na história do Ministério do Ipiranga, na nossa vida pastoral, na igreja de Itatiba, que está irrompendo um novo tempo de muita bênção, de muita luz, de muitas ideias, de muita criatividade na história da Cojade também. E é isso que eu vejo do futuro. Glória a Deus. Glória a Deus. A nós cabe concluir. Pastor Marcos, Deus abençoe o senhor profundamente, nos atendeu, tirou o seu tempo precioso aí para nos ouvir e compartilhar com outros também. Deus abençoe o senhor profundamente. Irmã Luciene também, que deu toda a assessoria aí para acontecer esse trabalho, de trás das câmeras. Equipe da Cojade que nos acompanhou nessa tarde maravilhosa, liderança da Cojade Itatiba. A todos, Deus abençoe. Gratidão aí ao nosso pastor presidente, Alcides Fávolo, pastor José Liante, toda a diretoria do ministério, toda a liderança que tem dado aporte para esse trabalho acontecer. Convido você para essa semana de preparação espiritual na ação social e evangelismo de sábado que vem, dia 25/7. E para encerrar, eu quero chamar aqui o pastor Eber, que está atrás das câmeras. Ele vai fazer os 2 sorteios. E nesse momento eu já me despeço de você. Vai outra. Pronto, tem uma figura aqui mais proeminente. Bom, Wellington, venha cá. Você é o cara nessa tarde. Se você tirar pessoa aqui de Itatiba, não vale, hein? Tem que ser de outro lugar. Brincadeira, meus irmãos. Vai ser feito o sorteio aqui. O Wellington, aquele tirar vai ser o abençoado nessa tarde aí. Vamos lá então? Eu coloquei, eu quero também, hein? Não é válido, não vale. Então, vamos lá. Rufem os tambores, façam barulho. É de Itatiba, hein? Meu Deus! É de Itatiba. Pode botar de volta. Pode botar de volta. Pastor, eu vou dizer pro senhor que tá aqui ainda. Meu Deus! Só falta ser o Wellington, só falta ser o Davi. E Davi, então não é válido também? Meu Jesus! Dodge. É o Dodge. Dodge Santo. Dodge, parabéns, meu querido, parabéns. O Dodge está nos assessorando também, desde que nós chegamos aqui hoje. Pessoa maravilhosa, nos recebeu hoje. É uma coisa, Deus abençoe, foi muito merecido aí. Nosso maestro. Não sei se foi marmelada aí de bastidores, mas muito merecido. Fiquei feliz com o Dodge ter ganhado aí esse sorteio. Mais um, vamos lá então, Wellington. Será que vai ser de Itatiba de novo? Meu Jesus.
Se for, não vai valer. Não, é esse não. Olha, esse aqui eu não sei se é de Itatiba, mas tá me parecendo que é, hein? Isaías dos Santos Torres. Isaías dos Santos Torres. Moisés, parabéns. O irmão será conectado aí pela equipe de assessoria que está atrás das câmeras. Ou já se manifesta aí, sou eu, estou aqui. Eu recebo. Seu irmão é de Itatiba também, meu grande abraço. Seu irmão é de outro setor aí, grande abraço. Parabéns por ter ganhado. E nossa gratidão. Encerramos por aqui, dizendo que Deus nos abençoou até esse momento e continuará abençoando. Um grande abraço a todos vocês. Esperamos vocês aí na segunda-feira, na nossa próxima entrevista. Pastor Marcos, dê sua consideração final e fechamento, porque ao Senhor eu sou grato e a todos que estiveram conosco essa tarde aí. Quero agradecer ao pastor Otoniel, a toda a sua equipe que esteve aqui conosco, prestigiando o setor de Itatiba, com esse trabalho maravilhoso que nós temos acompanhado, com admiração, com louvor a Deus, e que esse esforço seja honrado pelo Senhor. Amém. Que o Senhor Deus possa abençoá-los grandemente, porque assim, essa iniciativa, esse projeto produz unificação, aproxima os que estão longe, consegue potencializar a mensagem do Evangelho e produzir unidade, e isso cria o terreno fértil para o crescimento espiritual, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe. Estamos numa grande obra e nós não podemos parar. Deus abençoe em nome de Jesus.